Olá! Hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos nos tornar uma espécie de detetive financeiro. Gostei da ideia. A nossa missão é investigar os, digamos, fantasmas que assombram o balanço de uma empresa. Aquelas obrigações que não são tão claras, sabe? Aham. Que não estão ali, visíveis à primeira vista, mas que podem mudar o futuro do negócio. E a nossa ferramenta principal vai ser uma única palavra: provisão. Uma palavra que, aqui no Brasil, passou por uma revolução, né? Exatamente. É uma analogia ótima essa do detetive. Porque antes dessa revolução, a contabilidade brasileira, permitia que muitos desses fantasmas ficassem escondidos, mesmo estando ali. Como assim? Usavam o nome provisão de uma forma tão ampla que, no fim, a palavra não significava quase nada. Nossa análise hoje vai se basear em materiais sobre o pronunciamento técnico CPC 25, que alinhou o Brasil com as normas internacionais, certo? O IAS 37. Exato, foi o que botou ordem na casa. Perfeito. Então o nosso objetivo aqui é desvendar esse mistério. Vamos entender o que é uma provisão de verdade, o que são os passivos e ativos contingentes. E por que o jeito antigo de pensar podia levar a conclusões completamente erradas sobre a saúde de uma empresa? É isso. É sobre aprender a ler nas entrelinhas do balanço patrimonial. E essa leitura nas entrelinhas, é o que separa uma análise superficial de uma que realmente entende os riscos que a companhia está correndo. É a diferença entre olhar a foto e entender o filme todo. Perfeito. Então vamos começar pelo cenário do crime, digamos assim. Como era o mundo contábil brasileiro antes dessa mudança toda? Era quase caótico. O material que a gente tem descreve uma situação onde provisão era uma palavra que servia para tudo. Exatamente. Era um termo guarda-chuva. Se existia qualquer tipo de estimativa ou ajuste, pronto, a palavra provisão era usada. Tipo o quê? Por exemplo, os materiais mostram que era normalíssimo você encontrar no balanço termos como provisão para devedores duvidosos. Ou até, pasme, provisão para depreciação acumulada. O que hoje soa completamente estranho, né? A tabela comparativa que a gente tem aqui é reveladora. Provisão para devedores duvidosos. Virou perdas estimadas com clientes. Provisão para perdas em estoques. Agora é perdas estimadas em estoques. Parece só uma troca de nomes, mas a mudança é bem mais profunda, certo? Muito mais profunda. Porque essas contas antigas, na essência, eram o que a gente chama de contas redutoras de ativo. Redutoras de ativo. O que isso quer dizer na prática? Pensa no seu contas a receber de clientes. A provisão para devedores duvidosos não era uma dívida que a sua empresa tinha com alguém. Não era. Não, era um ajuste para baixo no valor de um direito que você já possuía. Era um reconhecimento de que, infelizmente, uma parte daqueles clientes talvez não fosse pagar. Entendi. É como ter um carro que vale 50 mil, mas saber que ele tem um arranhão que diminui o valor para 48. Esses 2 mil de perda não são uma dívida minha. São um ajuste no valor do meu bem. A analogia é perfeita. E a grande virada do CPC 25 foi essa. Decretou que a palavra provisão só pode ser usada para uma coisa. Uma coisa só. Que é? Um tipo de passivo. E um passivo é uma obrigação com terceiros. É uma dívida, uma conta a pagar. A depreciação da sua máquina não é uma dívida, é o desgaste dela. A perda com o cliente não é uma dívida, é o seu ativo contas a receber valendo um pouco menos. Essa distinção limpou o campo de jogo. Ok, então a faxina foi feita. Agora, para a gente poder atuar como detetive, a gente precisa conhecer as ferramentas. E o CPC 25 nos deu 3 principais: passivo, provisão e passivo contingente. Exato. É aqui que a gente começa a separar o que é um risco real e presente do que é só uma preocupação futura. Então vamos lá, o kit básico. Primeiro, o passivo. De forma simples, é uma obrigação que a empresa tem hoje, que nasceu de um evento que já aconteceu, e que, para ser quitada, vai exigir que a empresa desembolse dinheiro ou outros recursos. Certo, salários a pagar, uma compra com o fornecedor. A dívida é clara e líquida. Mas e a provisão? A provisão é um tipo especial de passivo. Ela também é uma obrigação presente, também nasceu de um evento passado. A grande diferença, a palavra-chave aqui, é incerteza. Incerteza. É uma dívida real,
mas com contornos meio nebulosos. Ou você não sabe exatamente quando vai ter que pagar, ou não sabe exatamente quanto, ou os dois. Ah, então é aqui que mora o perigo, a dívida que está no escuro. E o terceiro item, o passivo contingente. Esse nome já soa mais etéreo. E é mesmo. O passivo contingente é tão incerto que ele nem entra no balanço patrimonial. Não entra. Não. Ele é apenas mencionado, divulgado lá nas notas explicativas. Ele representa duas situações. Ou é uma obrigação apenas possível, que depende de um evento futuro para se confirmar. Tipo, perdeu uma instância de um processo? Exato. Ou pode até ser uma obrigação presente, mas a chance de ter que pagar é baixa. Não é provável. Ou então é simplesmente impossível calcular o valor com o mínimo de confiança. Entendi. Então, na verdade, a gente tem uma escada de certeza. Isso. No topo, o passivo comum. Devo sei quanto e sei quando. No meio, a provisão. Devo, mas não sei bem quanto ou quando. Certo. E na base, o passivo contingente. Talvez eu venha a dever, mas por enquanto é só uma possibilidade no radar. Perfeito. Essa gradação entre provável, possível e remota é o coração de todo o processo de decisão. E isso me leva à próxima pergunta. A teoria é elegante, mas, bom, o mundo real é bagunçado. Como uma empresa, na prática, decide em qual degrau dessa escada ela coloca um problema, tipo um grande processo trabalhista? O material fala de uma árvore de decisão. Sim, e essa árvore é o guia prático. Para que uma empresa possa e deva registrar uma provisão no balanço dela, ela precisa responder sim a 3 perguntas. E tem que ser sim para todas. Um checklist obrigatório. Quais são os itens? Primeiro, a empresa tem uma obrigação presente como resultado de um evento passado. No caso do processo, o evento passado pode ser demissão do funcionário, um acidente de trabalho. Ok. Segundo, é provável que a empresa precise desembolsar recursos para quitar essa obrigação, e aqui entra o julgamento dos advogados. Certo. E o terceiro, é possível fazer uma estimativa confiável do valor dessa obrigação. Ok. Obrigação presente, pagamento provável e valor estimável. Mas essa segunda condição, o provável, me parece a mais escorregadia. Quem define o que é provável? Uma chance de 51%? 75%? Essa é a crítica central e o ponto mais delicado de toda a norma. Isso não abre uma margem enorme para a empresa ser mais otimista ou pessimista, dependendo do que ela quer mostrar? Com certeza. Não há um número mágico. Provável, no contexto contábil, é geralmente interpretado como mais provável que não, ou seja, acima de 50%. Mas a análise é feita caso a caso. Envolve muita gente. Sim, advogados, engenheiros, consultores. E sim, existe um elemento de julgamento subjetivo. É por isso que auditores e analistas de mercado dedicam tanto tempo a questionar as provisões de uma empresa. Elas dizem muito sobre a cultura de risco e a transparência da gestão. E se uma dessas 3 condições falhar? Se os advogados dizem que a chance de perder o processo é, sei lá, 40%, a obrigação não é provável. O que acontece? Aí, a árvore de decisão te leva para outro galho. Se a saída de recursos é apenas possível, mas não provável, você não registra a provisão. E faz o quê? A empresa trata o caso como um passivo contingente. Ela vai até as notas explicativas, aquele texto longo que acompanha os balanços, e descreve a situação. Existe um processo judicial sobre tal assunto, chance de perda estimada em X, valor potencial é Y. Então o número não suja o balanço, mas o investidor é avisado do risco. Exatamente. E se a chance de perder for mínima, tipo 5%? O que os advogados chamam de chance remota? Nesse caso, a empresa não faz nada, nem registra, nem divulga. A lógica é não poluir o relatório com riscos insignificantes que só serviriam para confundir. Isso me ajuda a conectar os pontos com algo que sempre me confundiu. Despesas normais, como salários, férias a pagar, impostos. São obrigações claras, mas elas não são chamadas de provisões. Pela lógica antiga, talvez fossem. Por que não são hoje? Exatamente pela questão da incerteza. Ah, claro. O material-fonte é bem claro nisso. Ele diferencia as provisões de outros passivos, como as contas a pagar
ou os passivos por competência, que é onde entram férias, 13º, FGTS. Porque a incerteza é mínima. Mínima. Embora você precise estimar o valor das férias de alguém, a base de cálculo é conhecida, as regras são claras, a incerteza ali é trivial se comparada à de uma disputa tributária bilionária que vai se arrastar por 10 anos. A provisão é reservada para as incertezas realmente significativas. Entendi. A linha divisória é o grau de nebulosidade. Se é só uma névoa fina, é um passivo comum. Se é um nevoeiro denso, aí sim estamos falando de uma provisão. Ótima analogia. O que me leva à pergunta seguinte. Se é um nevoeiro, como diabos alguém chega a um número exato para colocar no balanço? Parece um exercício de adivinhação. É menos adivinhação e mais um cálculo de risco. Uma tentativa de dar um valor presente para um problema futuro. O material nos dá um exemplo ótimo com um processo judicial que ilustra os dois métodos principais. Vamos a eles. Como se quantifica o incerto? O primeiro método é o mais simples, o do resultado mais provável. Imagine que os advogados de uma empresa de tecnologia, processada por quebra de patente, analisem o caso. Certo. E eles dizem, olha, temos 65% de chance de fechar um acordo por $80 mil. Há 25% de chance de um acordo pior, de 100 mil, e 10% de um acordo melhor, por $60 mil. Ok. Como existe um cenário que é claramente o mais provável de todos, o 65%, a norma diz para a empresa provisionar exatamente esse valor, $80 mil. Ok, esse é direto. Pega-se o resultado com a maior placa de provável e usa-se ele. E o segundo método? O segundo é o da média ponderada, ou valor esperado. Ele é usado quando não existe um único resultado que se destaque tanto. Vamos mudar as probabilidades do nosso caso de patente. Certo. Agora os advogados dizem, a coisa está mais equilibrada. Temos 45% de chance do acordo de 80 mil, 30% de chance de perder e pagar 100 mil e 25% do acordo de 60 mil. Nesse cenário, os 45% ainda são a maior chance, mas não é uma maioria esmagadora como os 65% de antes. A incerteza é maior. Precisamente. Aqui, a norma diz que usar apenas os 80 mil ignora o risco real dos outros cenários. Então, você calcula a média ponderada. Multiplica cada valor pela sua probabilidade e soma tudo. Isso. Seria 100 mil vezes 30%, mais 80 mil vezes 45%, mais 60 mil vezes 25%. O resultado dá $81 mil. E é esse valor que, estatisticamente, representa o custo esperado, que vai para o balanço como provisão. Exatamente. Fascinante. É uma tentativa de criar uma certeza artificial a partir de um monte de incertezas. E isso se aplica a muitas situações, imagino. O material cita provisões para garantias de produtos, reestruturações, as clássicas contingências trabalhistas e fiscais. E até danos ambientais, que devem ser um pesadelo para calcular. Sem dúvida. Pensa numa mineradora. Calcular a provisão para recuperação ambiental de uma área explorada por décadas envolve estimar custos de tecnologia, mão de obra, regulamentação, coisas que talvez nem existam ainda. É um desafio contábil gigante. Perfeito. Já investigamos o lado sombrio, as dívidas. Mas e quando a situação se inverte? E se a nossa empresa de tecnologia está, na verdade, processando outra por quebra de patente e espera receber uma bolada? Como o detetive contábil lida com um ganho incerto? Essa é a outra face da moeda, o ativo contingente. E aqui, a contabilidade veste o chapéu mais conservador e cético possível. O princípio da prudência reina absoluto. Conservador em que sentido? Se é provável que a empresa vá ganhar o processo e receber 100 milhões, ela não pode registrar isso? Não pode. A regra é cristalina. Ativos contingentes não são reconhecidos no balanço. Uau! A lógica é evitar que as empresas inflem seus resultados e seus ativos com ganhos que são apenas prováveis, não certos. Seria como contar com o dinheiro da venda de um carro antes mesmo do comprador assinar o cheque.
Isso poderia enganar todo mundo. Então, peraí. Uma empresa pode estar prestes a receber uma fortuna que mudaria seu patamar e quem lê o balanço não fica sabendo disso pelos números. Isso não é esconder uma boa notícia. Não é esconder, é tratar com cautela. A informação não é omitida. A norma exige que, se a entrada de dinheiro for provável, a empresa deve divulgar a existência desse ativo contingente nas notas explicativas. Ah, entendi. Ela conta a história, explica o processo, estima os valores, mas não deixa aquele número contaminar o resultado oficial. O recado é: fiquem de olho, algo bom pode acontecer aqui, mas sem promessas. E quando esse dinheiro finalmente pode entrar no balanço e virar festa? Somente quando o ganho se tornar praticamente certo. Quando o processo transita em julgado, o dinheiro está na conta ou o devedor assina um acordo definitivo. Nesse momento, a incerteza some. E aí deixa de ser contingente? Isso viram contas a receber de verdade. A barra para reconhecer um ganho é infinitamente mais alta que a para reconhecer uma perda. É o DNA do conservadorismo contábil. Uau! É uma jornada e tanto. Se fôssemos fechar o nosso caso de hoje, quais seriam as pistas essenciais que o nosso ouvinte, o detetive financeiro, deveria guardar no bolso? A primeira e mais importante, a palavra provisão hoje significa exclusivamente um passivo com incerteza de prazo ou valor. Se alguém usar provisão para devedores duvidosos, essa pessoa parou no tempo. Certo. A segunda, para mim, é que a grande divisória é a probabilidade. O que é provável vira provisão no balanço. O que é só possível vira nota de rodapé, o passivo contingente. E o que é remoto simplesmente some. Não entra no relatório. Entender onde a empresa classifica seus riscos de estudo. Perfeito. E, por fim, o tratamento assimétrico. A contabilidade é pessimista por natureza. É rápida para reconhecer uma perda provável e extremamente lenta para reconhecer um ganho provável. O que significa que as surpresas negativas já deveriam estar de alguma forma no radar, enquanto as positivas ficam guardadas. Exatamente. No fim das contas, o que essa mudança toda significou na prática para o mercado? Significou um salto de transparência e principalmente de comparabilidade. Antes, era uma confusão. Uma empresa podia chamar um ajuste de provisão. Outra, para a mesma situação, usava outro nome. Era impossível comparar. Exato. Hoje, quando um analista ou investidor vê a linha provisões no passivo de duas empresas, ele sabe que está comparando laranja com laranja. Sabe que ali dentro moram obrigações presentes que a gestão considera provável que vão consumir caixa no futuro. Isso muda completamente a avaliação de risco. Faz todo sentido. E essa discussão toda nos deixa com uma reflexão final, um último mistério a ser ponderado. Exato. A norma contábil se esforça muito para criar critérios objetivos. Essa escada do provável, possível e remoto. Mas como a gente mesmo discutiu, a decisão de em qual degrau colocar um risco gigante depende fundamentalmente do julgamento de pessoas. Da gestão, dos advogados. E isso nos leva a uma questão provocadora. Até que ponto essa subjetividade, que é inevitável, pode ser usada para gerenciar as expectativas do mercado? Uma empresa querendo parecer mais sólida pode ser otimista demais ao classificar um risco como apenas possível. Ou uma que quer diminuir o lucro no ano bom pode ser conservadora demais. É a linha tênue entre a técnica contábil e a psicologia do mercado. A norma dá régua, mas a mão que a segura ainda é humana. E é aí que a verdadeira análise, a do detetive financeiro, realmente começa.